Olá, tudo bem? Bom dia, como vocês estão? Estamos nesta manhã de segunda-feira e eu quero aproveitar para formular mais essa nossa formatação de folheto online. Ok, hoje eu quero tratar com vocês sobre a seguinte proposição: sextou e deu ruim para Pilatos, e pode dar para você também. Tenha muito cuidado. Essa é a nossa proposição. Imagine vocês que uma das figuras mais conhecidas historicamente e que tem uma blindagem poderosa contra aquilo que a história geralmente faz com muitas pessoas, que é relegá-las ao esquecimento, não vai acontecer com Pilatos. Pilatos será o ser mais lembrado da história, como foi no passado, como está sendo aqui agora e como o será enquanto o Senhor permanecer em curso este mundo. Pilatos provavelmente acordava naquela manhã de sexta-feira acreditando que aquela sexta-feira seria como mais um dia na sua vida. Tudo estaria tranquilo, resolveria as situações burocráticas, a sua condição de governador, e depois encerraria o dia, quem sabe, com uma taça de vinho e uma conversa com sua esposa ou seus assessores. Porém, naquela manhã de sexta-feira, uma multidão de pessoas, capitaneadas pelos principais sacerdotes, bateram as portas do tribunal, levando consigo um homem que estava sob diversas acusações. Ele foi acusado de amotinador, ele foi acusado de crime contra a ordem tributária, porque, segundo eles, ele se dizia rei, dizia que não era lícito pagar tributo a César. Ele foi acusado de ser um embusteiro, quando as pessoas ali falsamente disseram que ele pervertia, melhor dizendo, a ordem ali no templo, e também dizia que ia destruir aquele templo e iria reconstruí-lo em 3 dias. Enfim, Jesus foi o objeto das acusações. E Pilatos, então, olhando para Jesus, começou a inquiri-lo sobre a sua defesa prévia acerca das acusações que lhes eram imputadas. Ora, a primeira coisa que vamos ver quando fazemos a leitura de Lucas capítulo 23, é que nós temos uma série de expedientes. Pilatos logo descobriu, né? Se você for olhar para Marcos 15, verso 10, vai dizer que Pilatos percebeu que por inveja eles estavam levando Jesus. Pilatos conhecia Jesus, Jesus era famoso naquela região e em toda a região ali. Era alguém que atraía após si grandes agremiações, multidões de pessoas das mais diversas classes. Então, face a isso, Pilatos linkou uma coisa com a outra. O colegiado do Sinédrio vivia da popularidade que tinha, seu prestígio estava, na verdade, linkado
a influência que eles supostamente detinham nas decisões coletivas, nas decisões do povo. Então, diante desse fato, o que é que ocorreu? Como a popularidade do Sinédrio estava em queda vertiginosa e as pessoas que seguiam Jesus aumentavam de maneira incalculável, então era uma equação muito fácil de ser resolvida e Pilatos chegou à conclusão que a inveja era a mola motriz para que aquelas acusações fossem feitas diante dele. Pois bem, vamos então a Lucas, capítulo 23, porque nós vamos ver aqui algumas questões. Eu quero tentar ser breve para poder nós esgotarmos, mesmo que de maneira bem aligeirada, os pontos. Vamos lá então. Eu quero que você abra em Lucas capítulo 23, e a primeira coisa que você vai ver é o seguinte: quando Pilatos recebe aquele preso, conduzido pela multidão, provavelmente em flagrante delito, então o que é que ocorre? Pilatos procurou ouvi-lo, é a audiência preliminar. E Pilatos então fez o que nós chamamos de uma cognição sumária, e ali Pilatos resolveu absolvê-lo sumariamente. Olha o que diz o verso 4 do capítulo 23 de Lucas. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Ele fez algumas perguntas a Jesus. Jesus valeu-se do direito de nada responder, manteve-se em silêncio. Pilatos olha para as acusações, olha para o conjunto de provas que são apresentados, e a prova era oral. Então Pilatos resolveu absolvê-lo sumariamente. Entretanto, os principais sacerdotes resolveram emendar a acusação, acrescer a acusação. E aí você vai ao verso 5 do capítulo 23 de Lucas. Estavam, porém, cada vez mais dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Então agora, o que está acontecendo com Jesus? Lhe está sendo acrescida a acusação de que ele é alguém que fazia o trabalho de um amotinador, alguém que incitava o povo e perturbava a ordem pública. Essa é a situação que eles trazem de fato novo para que, então, o processo não se extinga ali. Não haja extinção do processo ali. Não acabe por ali, sumariamente. Aí, Pilatos empenha-se por tentar salvar Jesus. Ele estava empenhado em salvar Jesus, porque ele não queria que aquela sexta-feira fosse marcado por um ato de injustiça no seu tribunal. Pilatos, então, vai lançar mão de um outro expediente. E qual que é esse expediente? Ele percebe que o povo está incompatibilizado com Jesus. A multidão que ali estava incompatibilizada com Jesus. E ele então pensou consigo: eu vou praticar um ato menor e salvarei esse homem de um mal maior. E aí então diz os versos 15 e 16 de Lucas 23. Diz o texto: nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Ou seja, vocês estão com sede de sangue. Eu vou lhes dar um pouco de sangue para evitar que vocês recebam o sangue todo deste homem.
E aí, o que é que você vai ver? Pilatos agora promove um justiçamento parcial em Cristo. Claro que errado, é um justiçamento injusto. Manda castigá-lo, apresenta-o ao povo desfigurado e depois vai lançar a mão agora de um outro expediente, que é o induto. O induto que não é natalino, é um induto pascal. É um induto que se refere justamente ao período da festa de Páscoa. E aí, vocês vão ver isso em Lucas 23, de 18 a 21, que diz assim: toda a multidão, porém, gritava: fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição da cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então veja que Pilatos pega um criminoso que era repudiado pelo povo, que sabidamente havia cometido não só sedição, mas homicídio, e coloca esse criminoso grotesco em comparativa com Jesus, acreditando que o povo diria: não, nós estamos incompatibilizados com Jesus, mas Barrabás foi terrível, então nós vamos rejeitá-lo. Vamos pedir que Barrabás permaneça preso. E assim Pilatos conseguiria o seu propósito, que era a soltura de Jesus. Ora, a essa situação o povo gritava, incitado pelas autoridades judaicas, ensandecidos: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ora, Pilatos ainda tinha mais um expediente. Quando soube que Jesus era o Galileu, então ele declinou sua competência, ele autoafirmou-se, melhor dizendo, incompetente, e transferiu o julgamento de Jesus para Herodes. Herodes ouviu, a menção do verso 15 não deixa dúvida, avaliou a situação, ouviu as acusações, analisou o contexto fático e probatório e entendeu que ele era um inocente. E, por sua vez, reenviou Jesus para Pilatos, dizendo que ele é quem deveria julgar aquela situação. Ele seria o juiz prevento na questão em tela. Veja que o verso 15 diz isso. Nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar. Então vejam que quando Herodes envia Jesus de volta para Pilatos, ele está dizendo claramente: não há nenhuma ressalva de crime porventura praticado por Jesus Cristo. Então, volta a situação. E as autoridades judaicas, os principais sacerdotes, já tinham o golpe final, o golpe fatal. E esse golpe fatal está em João, capítulo 19, versos de 12 a 13. Olha aí, João, capítulo 19, versos de 12 e 13. 12 e 13. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas este homem, não és amigo de César, porque todo o que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilato estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E aí, olhe,
A esperança israelita, messiânica, era de um Jesus bélico, de um Jesus que iria desbaratar o Império Romano e recolocar Israel no auge do poder, como foi na época do rei Davi. Mas olhe, quando se quer fazer algo de mal a alguém, quando não se tem uma religião confiável, olha o que é que esses homens fazem. Verso 15. Eles, porém, clamaram. 15 de João 19. João 19, 15. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Olha o que eles respondem. Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Vocês percebem? Que situação de fato seríssima nós temos aqui? Eles dizem, César é o nosso rei. Não temos outro rei senão César. Mas até os judeus alimentavam e alimentam esperança de um Messias. Ora, queridos, Pilatos então, vendo-se fracassado, porque a sua decisão não era jurídica, mas política, porque juridicamente ele viu que estava em apuros, ele tomaria a decisão certa e justa, mas ele haveria de ser condenado politicamente, quem sabe com a perda do próprio cargo e do apoio que estas autoridades davam de maneira a moda do jogo do toma lá da cá, e ele percebe que não pode perder esse apoio dos religiosos. Algo sério. Uma história que parece que se repete. Mas vejam, que coisa séria. Pilatos era um pagão. Pilatos foi educado por seus pais a adorar Júpiter e ter como criadora de todas as coisas a mulher de Júpiter, Juno, ambos da mitologia romana. Mas Pilatos se empenhou. Claro que não foi até onde deveria ir. Pilatos se empenhou em fazer justiça a Jesus. Ora, o que Pilatos não tinha em consideração ali, e não sabia, e eu queria te colocar para além do seu tempo e pensar no dia do juízo final, e talvez isso não vai acontecer aqui na Terra, as exceções serão excepcionalíssimas. Alguém ser julgado por um juiz e amanhã esse juiz ser julgado por esse alguém. Mas, pois bem, o que Pilatos não atinou é que aquele réu a quem ele estava negando justiça e verdade haverá de ser o seu juiz no último dia. Qual é a diferença nossa para Pilatos? Ou melhor, qual a semelhança, a igualdade entre nós e Pilatos? Respondo. Nós hoje estamos assentados como juízes, estamos
julgando Deus. Julgamos o caminho de Deus, julgamos as palavras de Deus e damos-lhe vereditos cotidianamente. Queria que você olhasse para um texto que mostra isso. A situação de privilégio, mas concomitantemente de gravidade que eu e você estamos expostos. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 10, diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito, aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Você percebe? Eu vou ler mais uma vez. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Olha agora a antítese. Aquele que não dá crédito a Deus, primeira consequência, o faz mentiroso. O faz mentiroso. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Na verdade, uma consequência, né? Uma consequência. Você acaba dizendo: Deus, eu não acredito que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, todas as vezes que você acredita que pode se salvar pelas obras. E você está dizendo para Deus: você é mentiroso. Quando Deus faz ameaças no Evangelho, tentando te afastar de pecar, e você se mostra indiferente a essas ameaças, você faz de Deus mentiroso e julga Deus como indigno de credibilidade. Quando você busca a felicidade por outros caminhos, você está fazendo como nossos primeiros pais, que tendo um caminho com possibilidades e restrições postas por Deus, resolve liberar geral e compulsar tudo como se pudesse fazer tudo. Você e eu somos os juízes de Deus. Mas há um outro ponto que nos liga e nos identifica com Pilatos. É que Pilatos vai ser julgado por aquele a quem ele julgou e negou justiça. E nós também. A Bíblia diz que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo e seremos julgados em relação às nossas palavras, pensamentos e obras. Daremos conta de tudo isso. Muitas pessoas resolvem até abraçar o Evangelho, mas parcialmente. E eles acreditam estar no caminho certo. E eles não dão crédito às palavras de Jesus quando disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vocês já pensaram que a Bíblia diz que se a minha e se a sua justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entraremos no reino dos céus? Para Deus a dose é essa: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Evite um erro de Pilatos. Pilatos agiu de acordo com a conveniência política. E Deus não aceita esse tipo de conduta. Deus aceita até metade de um homem, mas nunca um homem pela metade. Então, lembre-se disso. Deu ruim para Pilatos.
pode dar para você também. Cuidado. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.